Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com esse programaço Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na companhia agradabilíssima da filha do Hermínio, Ana Maria Chiarelli de Miranda, que conosco aqui semanalmente, semana sim, semana não, a gente traz algo atinente, ou a obra, alguma obra de Hermínio, ou algum fato de sua vida, como é o caso da noite de hoje, onde vamos ver um momento da vida de Hermínio importante, com desdobramento até para o movimento espírita e para a doutrina espírita. Bem, Ana, eu vou fazer a prece inicial, então vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer ao nosso Pai de bondade infinita, nosso Pai misericordioso, que nos oferta esse momento, esse instante, de nos lembrarmos de um homem maravilhoso, um homem que deu a sua alma para divulgar o ideal do Cristo e o ideal da doutrina espírita. Então, possamos, na noite de hoje, lembrar de Hermínio, conversar sobre Hermínio, e que os nossos irmãos, juntos aqui conosco, possam saborear esses momentos que valem uma vida. Então, pedindo permissão à espiritualidade amiga, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Ana Maria, tudo bom, Ana? Uma semana se passou, firme e forte, tudo bem? Tudo bem, Bruno, espero que com você também. E aqui, graças a Deus, caiu uma chuvinha, caiu umas trovoadas aqui que quase derrubaram a minha casa, mas tudo bem. O importante é que choveu um pouco e baixou um pouco a temperatura, que estava insuportável. Mas graças a Deus, está tudo bem. Tudo que vem de Deus é bom. Bom, aqui no Nordeste do Brasil, você sabe, é sempre um sol para cada um, viu? É impressionante o calor Ah, aqui no Recife. Mas, Ana Maria, Ana, ultimamente, a gente já falou sobre isso aqui no programa também, né? O pessoal falou tanto sobre Divaldo, depoimentos, né? O Divaldo recebeu uma solidariedade maravilhosa de muita gente. Mas, Ana, eu estava lembrando aqui, o Divaldo era muito amigo, né, do professor Hermínio. Ana Maria, ele esteve na casa de vocês, o Divaldo, mais de uma vez, não foi, Ana? com certeza. O Divaldo não era um amigo do papai, o Divaldo era assim, vamos dizer assim, 90% do papai. O Divaldo era tudo. O Divaldo era. O pai tinha pelo Divaldo maior respeito, maior respeito. E, além do mais, o Divaldo era o porta-voz do doutor Bezerra, pelo amor de Deus. O papai não espirrava sem falar com o doutor Bezerra, entende? Então, eu me lembro que papai tinha o grupinho dele, o grupo Caritas. Aliás, foi o Divaldo que propôs esse título para o grupinho do papai mediúnico, Caritas, caridade, né? Então, o Divaldo, eu me lembro que esteve lá em casa 3 vezes, uma das quais, se não me falha a memória, eu não quero assim carimbar, mas eu tenho uma vaga lembrança que sim, o Divaldo esteve lá na ocasião em que a vovó passou um texto para o Divaldo psicografado, não um texto falado, não um texto em voz, em psicografia. Ele psicografou um texto da vovó para o papai, que o papai publicou no Nossos Filhos São Espíritos. Quem quiser pode ler lá. É lindo. E o papai conversava com o Divaldo até em pensamento. Ele teve uma vez que ele estava muito preocupado com um determinado assunto, eu não me lembro qual era, porque o papai não era de falar muito, e ele estava andando assim em volta do escritório dele, pensando e muito preocupado com qualquer coisa e tal. Aí, de repente, clareou tudo e ele foi cuidar da vida dele e tal. No dia seguinte, o Divaldo ligou para ele e disse assim: "E aí, Hermínio, o que houve ontem?"
Aí o papai disse assim, como assim, com o que eu ouvi ontem? Ele disse assim, eu estive aí e vi você muito nervoso andando pelo quarto, meio que chorando. O que aconteceu? Aí o papai, novamente, caiu em lágrimas, começou a chorar e contou para o Divaldo o que tinha acontecido. E o Divaldo disse assim, o Bezerra mandou um recado para você. É tal, assim, 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 assado. Ele ficou preocupado com você. Aí o papai desabou mesmo, porque o Divaldo telefonar para ele para dar um recado do Bezerra, fala sério, é demais para o coração dele, né? Mas era assim, a amizade deles, era de pai para filho, de irmão para irmão, era uma coisa assim muito forte mesmo, muito forte. O papai tinha verdadeira unção pelo Divaldo, demais. E a ligação dele com o doutor Bezerra era muito grande, era imensa, e era tudo por meio do Divaldo. O Divaldo foi assim, um ponto-chave na vida do papai. A gente homenageia Hermínio aqui toda semana, né? Mas fica aí mais esse adendo, né? E médio notável Divaldo, né? O Divaldo na Nossa, Bahia, o Hermínio no Rio de Janeiro, em volta do escritório, preocupado. O Divaldo, em desdobramento, esteve com o Hermínio e depois conta, né? Então, esse é o Divaldo Franco, né? é, é Então, um amigo, entendeu? Daqueles poucos que a gente tem no mundo, amigo mesmo. fazia parte Impressionante. do grupo do Hermínio, hein, pessoal? E Oh, deu o nome meu do Deus, grupo. Deu o nome do grupo. Tá? deu Caritas. Mas, Ana Maria, vamos lá. Hoje, Vamos lá. semana passada, que programa fabuloso, não? Uma repercussão maravilhosa sobre George Washington Carver, né? Então, uma homenagem, né? Tá aí a doutrina espírita, não apenas nas obras básicas, né? Mas os grandes escritores, né? Reverenciando as almas de escola, onde quer que venham. E, no caso, em pauta, este grande homem da raça negra, não é? Que dignificou a sua passagem aqui na Terra de forma maravilhosa, né? Mas, Ana, na noite de hoje a gente vai ver o encontro dos três amigos com Hermínio. Né? Foi um encontro que varou madrugada adentro, né? Eles nem perceberam o tempo passar. Só que, Ana, esse encontro é de importância tão grande para o movimento espírita, né? Para a literatura espírita. Eu vou deixar, Ana é quem vai trazer isso aqui, né? Vou fazer até suspense, né? Porque desse encontro, né, esse grupo de amigos vai receber um presente do Hermínio maravilhoso, né? Esse presente é o encanto da vida. Eu imagino esses amigos hoje, ao se lembrarem, não é, de tudo isso, lembram com a nostalgia, com a felicidade, uma alegria. Ana, que visita foi essa dos três amigos para o grande escriba na madrugada aí do Rio de Janeiro? Como é que foi? Bom, era por volta de 1984. Meu irmão estudava arquitetura numa faculdade aqui no Rio e ele tinha um amigo. Esse amigo chegou para ele um dia e disse assim, Gilberto, escuta, esse amigo era espírito, o Gilberto não sabia. Gilberto, escuta, será que seria possível assim você falar com seu pai se ele podia receber dois amigos e eu, naturalmente, na casa dele, onde ele achasse por bem? O papai já tinha 65 anos, mais ou menos, né? Para a gente conversar sobre espiritismo, nós estamos muito querendo saber coisas dele e tal. O Gilberto, claro, eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele e volto a falar com vocês. Ele falou com o papai disse só se for agora. E marcou imediatamente o dia e a hora, essas 8 horas da noite, que era para eles irem, tudo. E os três chegaram lá, incólumes, às 3 horas da noite, né? Às 8 horas da noite. Papai recebeu com a maior alegria, porque a alegria do papai era falar sobre o espiritismo para pequenos grupos.
para grandes grupos, ele se tornava fechado. O papai tinha que ler, ele ficava tão nervoso para falar com muita gente que ele tinha que escrever e ele não gostava de ler, ele gostava de falar, mas ele não tinha o dom de falar. Então, teve uma vez que ele chegou a ter uma arritmia por causa de tanto nervoso que ele precisou falar para uma plateia muito grande. Então, às vezes as pessoas criticam ele por não fazerem palestras, era uma causa era essa. Mas para sim, para 2, 3, 4, até 5, 6 pessoas, ele adorava conversar, principalmente com jovens. Ele adorava conversar com jovens. E esses 3 cavalheiros tinham assim entre tipo 22, 23, 24 anos. Eles já participavam do movimento espírita, eles tinham um programinha na Rádio Rio de Janeiro, eles tinham um jornalzinho, um deles era editor desse jornalzinho que falava de espiritismo. Eles faziam parte da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, FEERJ, cuidavam da biblioteca da FEERJ, já tinham uma base, né, de espiritismo e conheciam muito bem o papai. Isso já era 1984, o papai já era escritora, já tinha publicado muitos livros, né? Bom, então eles chegaram lá e começaram a conversar e pediram 8 horas da noite eles chegaram. E o papai, muito feliz, muito alegre, e eles disseram: Ah, seu Hermínio, nós queremos saber do senhor, né? Nós queremos ouvir as coisas que o senhor tem para contar e tal, e tal, e tal. E papai começou a contar para eles. E começou lá do Egito, em 1800 e bolinha antes de Cristo, e começou a falar sobre as encarnações dele, que, aliás, não gostava de falar sobre encarnações dele, mas ele falou sobre Bernard de Clairvaux, ele falou sobre Lutero e Melanchthon e Robert Browning e tudo mais, assim, muito de longe sobre Robert Browning, mas falou. E aí eles iam ficando cada vez mais animados com a coisa e querendo que ele falasse mais, e ele desdobrando a conversa, falando sem parar, porque o papai não era de falar sem parar, não. Ele falava devagarinho. Mas ele muito encantado com os 3, com a efervescência dos 3, com a verve deles quererem saber das coisas, e como é que era isso, como é que era as coisas iniciáticas lá no Egito, e como é que foi o cristianismo primitivo, e como é que foi que o senhor entrou no espiritismo e tal. E o papai foi contando aquelas histórias para eles, e eles abobalhados lá. Bom, chegou um ponto que um deles era particularmente engraçado, o papai particularmente se encantou com um deles. Todos eram muito bacanas, muito jovens, muito abertos, assim, conseguiram que o papai fizesse 2 programas na Rádio Rio de Janeiro. Ele fez os 2 programas lá. Parece que ele fez uma palestrazinha também pequena para um grupinho de uns 6, 7, 8 amigos deles num local lá. Escreveu uns artiguinhos para o jornalzinho deles. Então, eles começaram uma amizade assim, né, em 1984. O papai também começou a conversar com ele sobre as coisas que o papai conversava com o pessoal de fora. O Maurício Barbanel, na Inglaterra, o J.B. Ryan, na Universidade de Duke, na Califórnia, o Ian Stevenson, o Ian Stevenson, e começaram a conversar. E, naturalmente, o papai também falou dos ídolos dele aqui no Brasil, né? Dona Ivone, Divaldo, Chico, e Herculano, e todas essas pessoas que eram contemporâneas dele, né? E que ele já admirava e seguia com muito fervor. Bom, e dos temas que ele gostava de falar, né? Então, ele gostava de falar, por exemplo, do coronel Albert de Rochas, por exemplo, que com o negócio dos passes magnéticos, o papai se tornou uma pessoa conhecida
de passes magnéticos, ele tinha um poder, né, muito grande com os passes magnéticos, ele aprendeu tudo com o Coronel de Rochas e com um amigo dele chamado Luiz Rodrigues, que era um porto-riquenho que escreveu aquele livro Deus Abençoe o Diabo, que o papai traduziu e saiu com o título de Muito Além da Vida, uma coisa assim. O papai nem gostou do título que saiu, não, mas traduziu o livro para ele e ele ficou encantado. Bom, eles ficaram conversando bastante tempo, até que um deles olhou no relógio e viu que eram 3 horas da madrugada. E é o que eu disse, papai ia dormir às 9. Mas o papai não contava de fazer uma reunião com eles de 8 às 9, seria até indelicado, mas de 8 às 3 da madrugada era meio-dia para o papai, né? Mas foi uma alegria para o papai essa reunião. Mas aí eles se levantaram, quando eles viram a hora, eles se levantaram, desculpe, seu Hermínio, porque não, calma, vamos com calma. Aguenta aí que eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. E se levantou e saiu. Foi lá no escritório dele, no apartamento, e trouxe o que os senhores todos já conhecem, o Precioso. Lembra do Precioso? Nosso livrinho Precioso? Então, Ana, mas trouxe. só para lembrar mesmo que tem gente chegando, é a obra de Melancton que o Hermínio adquiriu, quer dizer, a obra dele mesmo na outra reencarnação que ele escreveu, né? Exatamente, exatamente. Então, ele tinha esse termo, né? Quando ele gostava de mais de uma coisa, ele chamava o Precioso. Então, ele foi lá dentro do escritório dele, pegou o Precioso, trouxe, e os três lá em pé, apavorados, porque já eram 3 horas da madrugada. Aí ele disse assim, ele abriu o livro, a capa, ele me contando isso. Ele abriu a capa e disse assim: olha, esse livro aqui eu traduzi, reescrevi ele para o latim, eu reescrevi ele para o latim. Ele foi editado em 1500, foi impresso em 1572, 1572, e esse da foto aí sou eu. Os três quase que desmaiaram, porque o livro tinha sido impresso em 1572, o Brasil já tinha 500 anos naquela época. O autor do Bendito, do Precioso, era o Melancton, e ele disse que ele era o Melancton, estava escrito o nome dele, eu mostrei para vocês, né, tudo. E eles ficaram apatetados, sentaram de novo no sofá para apreciar o Precioso. Bom, essa historinha é só um introito para contar para vocês a visita dos três amigos. Os três amigos ficaram amiguésimos dele para o resto da vida. 2 deles se afastaram um pouco da amizade assim mais de perto do papai, mas um deles ficou até a morte do papai. E esse era quase que um filho. O papai não considerava ele um amigo, o papai considerava ele quase que um filho. Era o Alexandre Machado Rocha. E o Alexandre Machado Rocha, até hoje, é meu irmão caçula, porque meu irmão é mais velho que ele. Mas o Alexandre é meu irmão caçula, e ele sabe disso. E foi uma amizade assim de parentesco mesmo, parece que foi mandado por Deus. Ana, Mas isso, Ana, só esclarecendo para o público, o Alexandre Rocha, o ex-diretor da editora La Chatre, né? exatamente, exatamente, o ex-editor. E agora que eu vou contar para vocês o que aconteceu, porque isso que eu contei agora foi o introito, tá? Só o comecinho. No, no, é muito lindo isso. Bom, então, o papai, isso era 1984, mais ou menos, conforme eu disse. O papai, desde 1981, 3 anos antes, no dia 12 de julho de 1981, o papai acaba de escrever a parte dele do Eu Sou Camille Desmoulins. Naquela data, 12 de julho de 1981, foi quando ele, lembra, ele escreveu a parte dele
ele fez os comentários sobre o que ele escreveu, e depois ele ainda teve que transcrever do gravador para a máquina de escrever, porque não tinha computador, para a máquina de escrever, ele tinha que transcrever tudo que eles tinham gravado, e eram 11 sessões com Luciano. Imagina, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Era assim que ele queria. Ele procurou uma pessoa para fazer isso, não conseguiu, ele disse, eu vou fazer, mas só depois que eu me aposentar. E ele se aposentou em 80, da Companhia Siderúrgica, e em 81, do dia 12 de julho, está aqui. Eu até marquei aqui no livro para mostrar para os senhores. Está aqui, olha. Dá para você ver aí essa partezinha daqui de baixo? Está muito claro, não dá não. Aqui. Agora Não sim, dá, não? sim, É um sim, parágrafo só. É um é, parágrafo só. ok. Então, está escrito assim: 12 de julho de 1981, domingo à tarde, ponto. Precisamente a 198 anos de distância no tempo daquele outro domingo à tarde no Palais Royal, lá na França. Isso foi há 198 anos de quando aconteceu lá na França a Revolução Francesa. E ele escreve Hermínio C. Miranda. Foi a data que ele acabou de escrever a parte dele. Depois veio a parte do Luciano. E ele, então, ficou aguardando a parte do Luciano. Então, quando o Luciano entregou a ele a parte dele, que foi em 1900, isso foi em 1981, deve ter sido 1987, começo de 88, o Luciano entregou para o papai a parte dele, porque o livro é escrito a quatro mãos, todo mundo sabe disso, né? O Luciano, então, e o Luciano Filho fizeram uma obra maravilhosa, com fotografias e tudo mais, uma pesquisa, e a parte que o Luciano escreveu, a parte do papai, ficou imexível. O texto do papai original não se mudou nada. Uma das coisas que eles combinaram é que, se tivesse que mudar alguma coisa, cada um mudaria a sua. Papai mudaria a dele, o Luciano mudaria a dele, mas um não ia mexer na parte do outro. Então, quando eles fizeram a revisão do livro, que o Luciano terminou a parte dele, o papai terminou a parte dele, não houve nada que mexer na parte do papai não mexeu em nada. Uma pequena coisinha lá sobre o Ian Stevenson, que o Luciano ficou mais ou menos em dúvida, ele mandou para o papai reescrever ou corrigir, ou seja lá o que fosse. Bom, então, o papai e o Luciano ficaram com uma bomba nas mãos, porque era 1980, final de 87, 88, quando o Luciano entregou a parte dele, e o papai já estava com a parte dele toda guardada numa pasta plástica, já corroída pelos anos, né? Desde 1981 até 87, 88, já tinha 6, 7 anos. O elástico estava frouxo, né? Para segurar a pasta com as páginas todas dentro, datilografada. 273 páginas de um livro é uma coisa, agora de papel A4, você imagina quanto era, né? O tamanho do bolo de papel. Bom, aí marcaram, eles não tinham uma editora, o papai ofereceu o livro para uma editora que o Carlos Lacerda tinha acabado de fundar, chamada... não era... Meu Deus, esqueci o nome agora. Me perdoe. Eu vou me lembrar daqui a pouco. Bom, Carlos Lacerda tinha acabado de fundar uma editora e o papai ofereceu o livro para eles. Acho que foram os filhos dele que estavam tratando da editora, mas eles nem sequer responderam o papai. E ficaram sem uma editora. O Alexandre soube disso e chegou para o papai e disse: seu Hermínio ainda, seu Hermínio, seu Hermínio, vocês não têm uma editora para o livro? Não.
nós temos uma editorazinha Arte e Cultura que nós fundamos e o senhor fica à vontade, tal, não sei o quê. O papai virou para ele e disse assim: então eu tenho um livro para vocês. Eu tenho um livro para vocês editarem. E o Alexandre ficou: é. Aí o papai entregou não, disse para ele: eu quero que vocês editem esse livro para mim. Seria o magno projeto da editora Arte e Cultura, que veio a ser a editora La Chatre alguns aninhos depois. Pois bem, então a editora do Lacerda chamava-se Nova Fronteira, agora eu me lembro. Bom, e de qualquer forma, ele falou para o Alexandre: então eu tenho um livro para vocês. E, de comum acordo com o Luciano, entregaram o Camille Desmoulins para o Alexandre. O Alexandre só não teve um infarte porque não tinha chegado a hora dele, né? Mas ele ficou numa alegria, uma coisa fora do comum. E o papai marcou um dia, o Luciano precisava mandar a parte dele para o papai, então marcaram um dia para o Alexandre ir lá em casa pegar os originais. E no dia marcado, o Alexandre foi lá em casa pegar os originais. E o papai, então, pegou a pasta plástica, já carcomida pelo tempo, pelos anos, uma pasta fraquinha já, uns elásticos assim nas pontas, os elásticos meio abertos já, entregou a pasta para o Alexandre e disse assim: boa sorte. E o Alexandre não teve dúvida, ele morava ele era lá em Niterói, ele pegou tremendo o precioso, né, em estado de gestação ainda, né, pegou o precioso e foi para as barcas e pegou a barca, atravessou a Bahia e chegou na Praça Araribóia, lá em Niterói. De lá ele tinha que pegar um ônibus, eu não sei se para a editora ou para a casa dele, eu não sei exatamente, isso eu não sei. Mas, de qualquer maneira, no que ele desceu da barca, foi só ele botar o pé assim na Praça Araribóia, começou uma ventania, Bruno, uma coisa absurda, literalmente absurda. Ele começou a ficar nervoso, a pasta começou a desfazer na mão dele e eu acho que acabou caindo no chão, porque os papéis não estavam grampeados nem nada, os papéis voaram pela praia inteira. Meu Deus do céu. Só para você ter uma ideia, voou tudo, só ficou a pasta na mão dele. Eu nem sei se ficou a pasta na mão dele, porque parece que caiu a pasta também, porque ela estava velhinha e os elásticos muito soltos. Bom, aí aconteceu um fenômeno, que o fenômeno foi o seguinte: todo mundo que estava na Praça Araribóia começou a sair catando papel. Todo mundo, todas as pessoas, idosos, velhinhos, gente, crianças, todo mundo correndo atrás de papel na praia. A praia ficou coberta de papel, imagina você. E o Alexandre tremendo. Você imagina o que passou pela cabeça dessa criatura. Eu não sei, eu acho que papai não tinha uma cópia, porque ele deve ter batido tudo à máquina, ele não tinha computador naquela época, mas ele entregou o livro para o Alexandre. E o Alexandre era responsável pelo bendito, pelo precioso. E cadê o livro? Estava espalhado pela praia. E a água do mar chegando, mais perto, mais perto. E o vento comendo solto. E as pessoas correndo atrás dos papéis, entregando para ele. Entregava uma folha aqui, outra folha ali, outra amassada, outra inteira, outra, às vezes, com um rasgadozinho, qualquer coisa assim. Mas ele ia pegando tudo e botando de qualquer jeito dentro da pasta. E assim foi. Até que chegaram num ponto em que o vento continuou, mas procuraram mais em volta. Todo mundo parece que foi uma união de coisas, de pensamentos positivos, e chegou um ponto que ninguém viu mais papel voando. Aí acalmaram-se as coisas, o Alexandre pegou aquilo tudo,
desajeitado, né? Papel em pé, papel deitado, papel estendido, papel amassado, e apavorado, né? Literalmente apavorado, ele botou tudo dentro da pasta do jeito que ele pôde e ficou imaginando para onde podiam ter voado outras folhas, lá no meio parece que tinha umas barraquinhas lá de comida, não sei o quê, entrar numa barraquinha daquelas ou atrás de uma árvore. Meu Deus, e as folhas? O que eu vou fazer, minha Nossa Senhora Aparecida? E ele, apavorado. Bom, aí ele pegou o que tinham dado para ele, o que tinham achado, o que tinham catado, o que todo mundo... Ele agradeceu a todo mundo, ele estava nervosíssimo, pegou tudo, botou dentro da pasta, e aí ele foi quase que cambaleando pegar o ônibus, porque ele ainda tinha que pegar um ônibus para chegar não sei aonde. Bom, então ele foi, pegou o ônibus e ele disse que ele estava tão nervoso que ele não sabia o que fazer. Você já pensou a situação dele? Pensa bem no problema. Desesperadora, desesperadora. Desesperadora. O primeiro projeto da editora, assim, o magno projeto da editora, porque o papai já era conhecido na época, né? Isso já era 1988, 87, por aí. O papai já tinha escrito muita coisa, né? E esse era, assim, quando perguntaram ao papai uma vez qual foi o melhor livro que ele escreveu, ele disse: bom, o livro que eu mais pesquisei foi o Camilo. Ele não disse foi meu livro favorito. Ele só disse isso, o livro que eu mais pesquisei. E foi realmente. Ele e o Luciano fizeram um trabalho incomparável. Mas, de qualquer maneira, ele entra no ônibus, pega a pasta, lívido, completamente lívido. Eu não sei se as páginas eram numeradas, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, ele deve ter feito uma oração muito forte a Deus. E ele foi pegando as páginas e colocando uma em cima da outra, pegou a outra, botou aqui. Eu acho que não estavam numeradas as páginas, acredito eu. E ele foi colocando uma em cima da outra, uma em cima da outra. E rezando, né? Cada uma que ele botava lá na ordem, ele agradecia a Deus. Pois, Bruno, quando ele chegou no ponto final do ônibus, ele estava acabando de colocar as páginas dentro do livro, dentro da pasta, umas amassadas, outras não e tal. Não faltava uma única página. Impressionante. Não faltou uma única página. Ele não podia acreditar. E aquele povo todo que catou o papel, de onde que saiu? E foi assim uma coisa que vamos ajudar. E todo mundo se reuniu para ajudar ele, para Foi catar o um papel. verdadeiro mutirão, Ana Maria. Foi um mutirão. Aí eu pensei assim comigo, né? Eu falei assim, meu Deus, como que Deus precisava daquela obra? Como que a espiritualidade, Deus, eu digo, a espiritualidade queria, precisava, fazia uma força para que aquela obra saísse. Porque e se as páginas tivessem caído dentro d'água? O mar chegando e o vento empurrando os papéis, papel voando para tudo quanto é lado, que nem pipa, e as pessoas agarrando as páginas, e as pessoas todas ajudando, e, de repente, ele vai colocar e não falta uma única página. Aí ele deve ter ficado... ele não me contou, mas do jeito que o Alexandre é emotivo, ele deve ter ficado em lágrimas quando ele viu aquilo, o grande projeto da editorazinha dele ia finalmente sair. Bom, aí o livro não precisava de mais
revisões nem nada. O papai tinha revisto tudo várias vezes através desses anos todos, né? De 1981 até 88, o livro esteve com a parte do papai, esteve com o papai 7, 8 anos. E ele reviu tudo, ele consertou tudo e tal. E eu não precisava mais de revisão. Mas nesse ínterim, nesses 4 anos em que os 3 amigos conheceram o papai até que eles foram imprimir o livro, passaram-se uns 3 ou 4 anos. E o Alexandre recebeu os originais do papai em 1988. 1988. E começaram a imprimir o livro em 88. Então, foram imprimindo e tal. Quando chegou janeiro de 1989, o livro ficou pronto e é colocado para vender. Eu pergunto a você, Bruno, 1989 te lembra alguma coisa? Me lembro, minha amiga, exatamente o bicentenário da Revolução Francesa. Essa data foi muito marcante aqui no Recife, na minha vida, mas não vem ao caso. Mas é impressionante, Ana, impressionante. 200 anos depois. 200 anos depois. A editora fez tudo para o livro sair em 88, mas não deu. Aconteceu uma coisa, acontecia outra. Era uma editora que estava crescendo, né? Acontecia uma coisa, acontecia uma outra, e o livro foi sendo empurrado até janeiro de 1989. Começaram as celebrações do bicentenário da Revolução Francesa. Sai o Camille Desmoulins. São essas coisas que só a espiritualidade é que pode explicar para a gente, né? Tudo que aconteceu. E aí, daí, há pouco tempo depois, o papai deu para o Alexandre outro livro para imprimir. E dessa vez foi Nossos Filhos São Espíritos. O Camille tinha acabado de sair, e de repente saiu Os Nossos Filhos São Espíritos, e foi assim uma bomba. Brum! Explodiu aquela bomba do Nossos Filhos São Espíritos, que vendeu milhares de livros, milhares de livros. Foi o best-seller do papai até hoje. Foi o segundo livro que ele deu para a editora. Eu não sei se já tinha mudado o nome para... Eu esqueço, o Alexandre vai me perdoar. O Alexandre fez uma descrição para mim da ordem das coisas e eu escrevi, mas eu esqueci agora. Mas, de qualquer maneira, saiu Nossos Filhos São Espíritos também, que foi outra grande edição. Mas o Alexandre, como eu te falei, eu não estou fazendo propaganda dele, não. Ele literalmente não precisa. Eu chamo ele de o cara. Ele é o cara. Ele é assim, muito bacana. Ele é meu irmão, tipo assim, meu irmão. Mas ele e o papai fizeram uma dupla do barulho, porque o papai escrevia os livros, aí revia tudo, revisava palavra por palavra, via tudo e tudo e tudo e tudo. Aí o Alexandre chegava, eles liam o livro de novo e revisavam e tornavam e mudava aqui, mudava ali, acrescentava isso e tirava aquilo. Então eles conviviam com aquela cria que eles tinham criado, que o papai tinha criado. Né? Era o criador e a criatura. Então, eles revisavam o livro todo de novo, e Alexandre dava palpites, e o papai aceitava, o papai continuava falando qualquer coisa, eles mudavam de novo, até que chegavam a uma conclusão. Ou seja, na minha opinião, eles viviam a fase final de se apaixonar pelo que eles dois tinham feito. O papai escreveu, o Alexandre e ele revisaram, e o Alexandre ia imprimir. Era um projeto de amor, né? Um projeto de amor, de uma satisfação pessoal, né? De você criar uma coisa e depois ver a coisa criada, pronta.
para todo mundo ler, né? Então, eles viviam aquela fase de se apaixonar pelo livro juntos. E assim foi até o papai morrer. Aliás, o último livro publicado pela La Chatre, se não me falha a memória, foi Os Senhores do Mundo, que saiu 2 anos depois que o papai morreu, em 2015, por causa daquelas peripécias todas de ter sumido os originais, né? O sumirem, terem consumido os originais. Mas, até o final, a editora La Chatre foi a editora que publicou de 1980, da década de 80 em diante, foi a editora do papai. Eu digo aos senhores, eu bendigo primeiro o vento que soprou aquelas páginas todas para o ar, porque eu acho que as páginas precisavam de um pouco de respiração, porque elas ficaram fechadas dentro daquela pasta 8 anos sem poder respirar. Quando elas viram o sol, a praia, né, elas ficaram todas felizes, né? Segundo, eu bendigo o mar de não ter chegado até lá, até as folhas, molhado as folhas. Eu agradeço de coração o mar. E benditas as pessoas, as crianças e os adultos e os jovens que ajudaram a catar os papéis na praia e que entregaram para o Alexandre e que ele conseguiu botar tudo em ordem e viu que não faltava nenhuma página. Aquelas pessoas estavam ali, não é na hora H, não, Bruno, era na hora D de dado, D de Deus. Chegaram lá na hora D de Deus para ajudar o Alexandre a salvar aquela obra que eu, na minha opinião, acho que foi talvez a maior obra do papai e do Luciano. O que o Luciano e o Lucianinho, eu chamo ele de Lucianinho, que ele é muito meu amigo, fizeram com a segunda parte desse livro é uma coisa fantástica também. Então, essa é a história. Essa é a história dos 3 amigos. Ana, que história maravilhosa, né? Não é? Eu ia falar a história do projeto Debulan, mas eu estou vendo, principalmente para o Alexandre Rocha, né? Não foi um projeto apenas, foi uma verdadeira odisseia, né? Foi. Ana Maria, aí eu estou me recordando, né, da Revolução, né, dos dias inovidáveis lá da queda da Bastilha. Você sabe disso, a história registrou que aqueles jovens jornalistas, advogados, já, então, sempre se comunicavam, né, as notícias através dos pequenos jornais, não é? Então, folhetins que iam sendo entregues, né, de mão em mão. Eu fico... A intuição me leva a crer que o Alexandre teve alguma passagem lá na Revolução Francesa para precisar passar por um desassossego desse, né? O distribuidor. E o Alexandre, Distribuidor. a Ana Maria, nesses nossos programas, como eu converso muito com você, Ana, e quero registrar aqui, né? O trabalho que ele fez na La Chatre é um trabalho maravilhoso, né? Então fica a nossa saudação e o carinho do Movimento Espírita a você, grande editor, Alexandre Rocha, né? E com essa obra, Ana, Eu Sou Camille Desmoulins, e um dia eu quero que você traga aqui algumas passagens dessa obra, como quando a filhinha do Luciano burlou a vigilância do Luciano e do professor Hermínio, e ela mesma entrou em estado alterado de consciência e disse para o pai que ela era Lucy, reencarnada, né? A esposa do Luciano, na outra encarnação, reencarnou no Rio de Janeiro como filhinha. Quer dizer, passagens lindas, né, Ana? Tem coisas lindas e tem coisas curiosíssimas. Por exemplo, você conheceu o Luciano pessoalmente, Bruno? Não tive. Não. Não tive o Luciano era quase que invisível de tão magro que ele era. Ele era muito magro. E ele tinha esse pulmão de Adão, né? Esse gogó aqui, Eu vi as fotos. assim, assim, desse tamanho, né?
Então, um dia ele estava fazendo a regressão de memória lá em casa, no primeiro apartamento do papai. E só ele e o papai lá dentro da sala, o gravador e tal. Silêncio mortal na casa. E o papai chegou para nós, que estávamos em casa, e disse assim: olha, hoje, túmulo, não quero barulho, por favor, levem o telefone para lá, fechem as portas. Hoje é um dia muito importante. Aí, sim, senhor, tudo bem, tal. Foi ele lá para a sala, fechou a sala, ele e o Luciano ficaram na sala. Ele ainda não tinha o escritóriozinho dele, papai. Aí o Luciano deitou, ele começou a passar. Aí era o dia que ele ia perguntar ao Luciano como é que tinha sido a guilhotina, que ele tinha sido guilhotinado. Era esse dia. Aí ele disse para nós: se vocês ouvirem barulho, abertura de janela, cortina, não se assustem, não entrem na sala. Tá bom. Porque a gente pensou, né? A gente imaginou, mamãe, eu, tal. A gente pensou o Luciano se atirando pela janela, qualquer coisa assim, né? Ele disse: não entrem na sala, não mexam na maçaneta, tal, tal. E realmente nós ouvimos cortinas abrindo, janela, mas papai não vai. Foi o dia que ele perguntou ao Luciano como tinha sido a guilhotina. E o Luciano contou. Bom, aí passou esse dia, foi um dia de muita emoção para eles dois, né? E aí começaram a surgir as conversas. Por que o Luciano tinha aquele gugu, aquele pomo de Adão assim tão protuberante, né? Foram ver, os ossinhos dele eram todos machucados aqui. Ele tinha que mastigar a comida dele 30 vezes no mínimo para poder engolir. Isso está no livro, não estou inventando, não. 30 vezes mastigar a comida para poder engolir. Tinha comidas que ele, mais para o final do livro, vocês vão ver que tinha comidas que ele tinha que mastigar 80 vezes. Mastigar. As coincidências que aconteceram com o Luciano e com o Camille. O Luciano tinha um problema nas pernas, ele sentia uma dor imensa nas pernas. Ele levou um tombo, parece que em jovem ou em criança, e cortou a perna, a carne da perna, e chegou até os ossos. Chegou até os ossos. E ele sentia dor. Mas o livro conta que quando ele foi Camille, lá pelas tantas, ele mandava descarnar as pernas dos presos na cadeia. Então, assim, eu não vou contar as coisas para vocês, mas esse livro, para mim, o meu é assim, imagina você. Essa é a Ana primeira Maria, edição. Ana, uma coisa que eu acho impressionante. Na obra tem algumas fotos do Luciano, né? Tem. Luciano era uma figura, né, muito expressiva, né? Mas Luciano tinha um nariz de papagaio também, um narigão, né? E há uma foto do Camille Desmoulins, Ana Maria, que é Legal. impressionante, os dois de lado, o nariz é exatamente o mesmo. Né? Exatamente. É impressionante. Não, esse livro aqui realmente, Bruno, é uma coisa impressionante. Eu queria mostrar. Olha aqui. Aqui tem é muito pequenininho, mas olha aqui. Vê se dá para enxergar essa foto aqui, Exatamente. ó. Olha aí, Camille, Olha só. o nariz. E É, você mostrar aí a foto do Luciano no final do livro, você vai ver. é, Né? é. Olha É aí o impressionante. nariz, mas tem outra foto dele aí inteira. É impressionante, Tem, Ana. É é. impressionante. E tem também, por exemplo, tem também fotos muito impressionantes também, sem nenhum cunho, apenas um cunho histórico. Olha essa foto aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês da melhor forma possível. Olha essa foto. Quem é que te faz lembrar, Bruno? Minha amiga, isso aí deve ser o Carlos Marra, é o Carlos Lacerda, não é? Acertei, Exatamente. acertei.
Acertou. E um é a Olha reencarnação que... do outro também, né? O Carlos Lacerda é a reencarnação de Marra aqui no Brasil. Exatamente. Esse era o Marra. Ana Esse Maria, era o Marra. Ana Maria, eu fico impressionado porque o Carlos Lacerda recebeu um apelido aqui que veio de Portugal, chamavam ele de o Corvo, o mesmo Isso. apelido de Marra lá na época da Revolução Francesa. Não, Foi com não. ele, né? É uma coisa. Esse, não vou dizer que é o meu livro favorito, não. Mas eu acho que é o livro que mais prova tudo. Prova a reencarnação. Porque o Luciano foi a reencarnação do Camille Desmoulins, não tem nem dúvida. Só para olhar para ele, você vê que ele foi a reencarnação é uma foto do Camille Desmoulins. O papai foi Robert Browning, foi confirmado por A mais B pelo Banco da Inglaterra. A reencarnação existe, está provado aqui que existe. Tudo. Esse livro foi, assim, na minha opinião, um dos maiores trabalhos, vamos dizer assim, em matéria de pesquisa, foi o maior trabalho do papai, porque papai pesquisou também muito na Biblioteca Nacional, horas e horas e horas e horas. Ele só tinha enciclopédia britânica, ele não tinha internet, ele não tinha Google. E depois o Lucianinho e o Luciano, com mais o Lucianinho, então foi absolutamente fantástico. E as outras edições, esse aqui é a primeira edição do livro, está caindo aos pedaços. Mas as outras edições do livro são literalmente antológicas. Eu tenho as duas. Eu tenho essa e tenho a marronzinha também, muito bonita, né? Isso, A muito marronzinha. bonita. Mas, Ana, É, que alegria, que felicidade. Olha, esse encontro aí, né? Primeiro, a madrugada é boa conselheira, né? Que encontro dos três amigos com o Hermínio. O que nasceu dali, né? Então, através da editora Arte e Cultura, Machado de Alachatre, recebeu um presente desse e o Alexandre saiba que esse tesouro para o movimento espírita, né, esteve sob sua responsabilidade naquele dia do foi. vento. Mas o Alexandre foi presto, né, com presteza, e teve a cobertura espiritual ali. Né? Isso é Não tenha maravilhoso. dúvida, não Eu tenha não dúvida. sabia desse fato, Ana Maria, né? E ninguém Ah, sabia. A gente soube aqui. Então, olha a importância de um programa como esse, né? Então, o que é, traz de detalhes já. E hoje a gente é, falou sobre uma obra, mas como é que não falamos, né? Falamos de um é, encontro que tem tudo a ver com essa verdadeira obra-prima de Hermínio. Eu sou Camilo Desmoulins. Minha amiga, é, gratidão, de nada. gratidão, brigadão, Ana. Vamos fazer uma prece em homenagem a tudo isso, a reencarnação, a Revolução Vamos. Francesa, a todos esses amigos aí. Eu sou muito pequena diante disso tudo, Bruno. Mas, meu senhor, nós lhe agradecemos por nos trazer essa obra-prima, escrita por esses dois grandes homens, que foi Luciano dos Anjos e Hermínio Correia de Miranda, e Luciano dos Anjos Filho, que tanto tem colaborado para essa maravilha desse livro. São pessoas que o senhor colocou para mostrar algumas coisas que o senhor desejava mostrar. Aquele vento, obrigada pelo vento na praia, obrigada pelas pessoas que estavam lá para ajudar a catar os papéis todos, sem faltar um e sem molhar um. E obrigada por ter sido, naquele momento, agora H, que chegaram todas as folhas na mão do Alexandre e que ele botou tudo em ordem e que não faltou uma única página. Isso só o Senhor poderia ter feito, meu Deus. E nós lhe agradecemos como seres muito pequenos diante dessas coisas tão grandiosas. É apenas um livro, mas um livro que foi feito com tanta proteção sua e com tanta intuição sua para que ele pudesse sair para provar aquilo que o Senhor desejava que fosse provado, pois ficou provado, meu Deus. Nossa gratidão eterna. Obrigada. Bem, pessoal, próxima terça, então, estaremos aqui mais uma pérola, não é?
desse verdadeiro escrutínio, mas eu vou usar outra palavra, desse verdadeiro baú de coisas maravilhosas que a Ana Maria nos oferta aqui semanalmente. Quero dedicar esse programa de hoje à minha mãe que está no plano espiritual. Minha mãe, te amo. Um beijo. Ana Maria Miranda, merci beaucoup. Viu? De rien. E não mais com as armas, já, como os nossos irmãos no passado, mas hoje, como espíritas, a luta é a mesma, né? Liberté, égalité, fraternité, né? Fraternité. É. Beijo, Nauma, Ana Maria. Até para a semana. Até para a semana, Bruno. Muito obrigada. E a todos também que nos assistiram. E gratidão. Obrigada. Gratidão.